Bom dia, meus amigos! Bom dia! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a Marina. E eu sou o Edson. E juntos nesse motorhome vivemos aí pela estrada desse Brasilzão há algum tempo. E hoje estamos aqui em Tiradentes, mais uma cidade histórica aí de Minas Gerais, né? É isso aí, vamos turistar. Vamos ver o que o Centro Histórico nos reserva. Aí a gente chegou no carnaval, a cidade estava uma loucura. Foi muito difícil a gente conseguir passar o centro da cidade com o nosso motorhome, né? Com ruas fechadas. E é uma cidadezinha bem histórica mesmo. Acho que é a mais turística das que a gente já passou até agora, que estava mais cheia. Ouro Preto, né? Mas a gente conseguiu chegar aqui. Estamos numa pracinha aqui, ó. Estacionamos o nosso motorhome aqui. Lá naquele coreto lá tem luz. Aqui tem uma torneira de água, ó. Então estamos bem instalados. Além de tudo é seguro porque nós estamos em frente à Defesa Civil e ao Corpo de e ao SAMU aqui, né? E aí agora a gente vai deixar os nenéns aí com tudo aberto, né? Claraboia ligada e vamos passear um pouquinho então para conhecer essa Bora cidade. lá pro centro então para nós conhecer Tiradentes. Bora. Tiradentes, em Minas Gerais, é uma daquelas cidades que parecem ter parado no tempo. Caminhar por ruas de pedra é como folhear um capítulo vivo da história do Brasil. Fundada no início do século XVIII, durante o ciclo do ouro, a cidade surgiu como um importante ponto de passagem da Estrada Real, rota usada para transportar as riquezas de Minas até o litoral. Naquela época, o lugar se chamava Arraial de Santo Antônio. O nome Tiradentes só veio muitos anos depois, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, personagem central da Inconfidência Mineira e símbolo da luta pela independência do Brasil. Hoje, a cidade é considerada uma das cidades históricas mais preservadas do país. As construções coloniais, as igrejas barrocas, os casarões coloridos e as ruas de pedra contam histórias que atravessam mais de 300 anos. Mas Tiradentes não vive apenas de passado. A cidade também se tornou um dos destinos mais charmosos do turismo em Minas Gerais. Famosa pela gastronomia, pelos festivais culturais e pela atmosfera tranquila que encanta quem chega. Para quem está viajando pela Estrada Real, explorando Minas Gerais ou até mesmo fazendo uma viagem de motorhome pelo Brasil, Tiradentes é um daqueles lugares que convida a desacelerar, caminhar sem pressa e simplesmente observar cada detalhe dessa cidade histórica brasileira. Aqui, cada esquina guarda uma história e cada rua parece sussurrar lembranças de um Brasil colonial que ainda permanece vivo. Aqui nós fizemos a nossa primeira parada então na igreja de São João Evangelista. Ela tá bloqueada aí para entrar, né, adentrar até o altar. Mas aqui da porta dá pra gente ver e conhecer. Ela não é tão carregada igual as outras igrejas que a gente vem conhecendo, mas ela é belíssima também. Então nós já fizemos o nosso primeiro ponto de parada. E aqui tem uma vista lindíssima da serra, né, de todo esse paredão da serra. E já aqui tem a primeira estátua então de Tiradentes. Nós vamos aqui registrar e mostrar para vocês também. E aqui, meu povo, é um lugar muito importante, então, aí para onde se registra os primeiros passos, o engatinhamento aí da Inconfidência Mineira, né? Um movimento que foi muito importante aí para a independência do Brasil a Portugal. E é a casa do Padre Toledo, nós vamos conhecer, vamos ver se está aberto e já liberado para visitação. Bora lá. Dentro do Centro Histórico de Tiradentes, um dos lugares mais importantes para entender a Inconfidência Mineira é justamente essa construção do século XVIII conhecida como a Casa do Padre Toledo. Foi aqui, segundo registros históricos, que aconteceram algumas das primeiras reuniões entre os inconfidentes, homens influentes da região que começaram a discutir a possibilidade de romper com o domínio da coroa portuguesa. Entre conversas discretas, planejamento de ideias de liberdade, essa casa acabou se tornando um dos pontos centrais da conspiração que marcaria a história do Brasil. O dono da casa era Carlos Correia de Toledo e Melo, o Padre Toledo. Além de religioso, ele era uma figura muito respeitada e influente na então Vila de São José, antigo nome da cidade de Tiradentes.
Seu prestígio e posição social faziam da residência um local relativamente seguro para encontros políticos, discussões que na época eram extremamente perigosas. A casa em si já impressiona, construída no auge do ciclo do ouro em Minas Gerais. Ela é considerada uma das residências coloniais mais importantes da cidade. São vários salões, quartos, corredores organizados ao redor de um pátio interno, seguindo o estilo das casas senhoriais do período. Hoje, ao caminhar pelos cômodos, é possível ver peças originais que ajudaram a construir a vida naquele tempo. O museu preserva mobiliário colonial, objetos de uso cotidiano, utensílios domésticos, imagens sacras e peças de artes, muitas delas pertencentes à própria família do padre. Um dos ambientes que mais chama a atenção é o salão principal, onde acredita-se que ocorreram algumas dessas reuniões históricas entre os conspiradores. Imaginar decisões tão importantes que começaram a ser discutidas justamente ali torna a visita ainda mais impactante. Depois que a Inconfidência Mineira foi descoberta pela coroa portuguesa, muitos envolvidos foram perseguidos, presos ou exilados. O padre Toledo também acabou sendo detido e enviado a Portugal. Hoje, essa casa, preservada no coração de Tiradentes, em Minas Gerais, funciona como um verdadeiro portal para aquele momento da história, quando ideias de independência começaram a surgir dentro de uma residência simples, mas que acabou tornando o cenário de um dos movimentos mais importantes do período colonial brasileiro. Aqui tem uma imagem de São José, como nós estamos numa casa de um padre, né? Nada mais justo que tenha santo para todos os lados. E São José, conhecido pela religião, ele era o pai de Jesus, né? Mas esse São José aqui tem uma peculiaridade que o diferia de apenas São José. Ele tinha botas. E aqui no Brasil, né, o São José de Botas era o protetor, então, dos bandeirantes. As botinhas representavam aí os bandeirantes brasileiros. Então, mais uma curiosidade religiosa aqui nesse canal. Quem assistiu aí o nosso vídeo lá de BH, viu que nós fomos visitar então a igreja, a capela de São Francisco de Assis, idealizada por Oscar Niemeyer na Pampulha. E olhem que grata surpresa, aqui na coleção de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que está disponível aqui no Museu da Casa do Padre, nós encontramos os manuscritos feitos por Portinari. Então são os desenhos manuais, aí vocês conseguem ver as riscas, né? Que foram depois transfeitos, né, feitos em azulejo e colocados lá na igreja da Pampulha, então, que é a igreja de São Francisco de Assis. Então, fica aqui, tem 3 manuscritos de Portinari. Manuscritos originais, né? Isso que é coisa rara mesmo, né? Olha só, obras muito importantes, né? Ó, tudo feito em grafite e tinta, né? Muito legal. Aliás, quem não assistiu o vídeo de BH, volta lá e assiste, porque além de ser uma cidade muito bonita, ela também tem muitos pontos legais para se conhecer, inclusive a igreja da Pampulha. Aqui nessa sala tem algumas peças, né, que fazem parte de um acervo particular, então, e que representam congado, e etc. Então, essas peças aqui são guizos, que eram, na época dos escravizados, utilizados nos tornozelos ou no pescoço dos escravos para que identificassem eles pelo som, né? Hoje ele faz parte aí de composições musicais. Dizem as más línguas por aí que essa é uma das salas mais importantes do museu. Nós fizemos agora uma visita guiada e isso não foi mencionado. Estou contando coisas que vi aí pela internet, né? Porque dizem que aqui é a sala de jantar, inclusive dá para identificar pelas fisuras do teto, né? Que onde ocorreu então a primeira reunião, os primeiros burbúrios aí sobre a manifestação do processo aí da Inconfidência Mineira. O padre deu um jantar aqui, dizem que para discutir coisas sobre batizado e inclusive depois
como senha para outras reuniões ou para outros encontros, né, a respeito dessa manifestação, eles utilizavam a senha como senha batizar. Então, fica aí mais uma curiosidade da história desse museu, né? Aqui era então a sala de jantar, e uma curiosidade que aí sim foi nos contada na visita guiada é a diferença de tetos, né? Aqui o teto é mais arredondado e aqui é plano. Por quê? Porque o padre tinha 3 escravizados e desses 2 eram musicais. Então, aqui antigamente, inclusive, tinha um tablado maior e esses 2 escravizados ficavam tocando música aqui para o padre ao seu bel prazer, né? Então, esses 2 escravizados ficavam aqui. Aqui nessa casa, inclusive, só tinham 3 escravizados, né? Mas ele tinha muitos outros em uma propriedade rural que ele tinha aqui na região também. A guia, inclusive, contou para nós que após ao fim da Inconfidência Mineira aí, que Portugal descobriu todo o plano, executou o padre, executou Tiradentes, né? Essa casa aqui, então, foi invadida e foi saqueada pela coroa e levaram tudo que tinha aqui, né? Tudo que ficou da memória do padre foi levado. As únicas coisas que ficaram dentro da casa ainda foram esses armários aqui, ó, que são 3 armários aqui, ó, que na época estavam repletos de porcelanas chinesas. Aqui sobrou só 2, ó, que foi encontrado aí, são 2 porcelanas chinesas, que Portugal ficou com medo de retirar esses armários aí e danificar a estrutura da casa, né? Eles estão fixados. Eles são fixados, né? Isso, não foi retirado. Seguindo a nossa caminhada pelas ruas de pedra de Tiradentes, logo surge diante de nós um dos maiores símbolos da cidade e também uma das igrejas mais impressionantes do barroco mineiro, a Matriz de Santo Antônio. A construção da igreja começou ainda no início do século XVIII, por volta de 1710, quando o antigo arraial começava a crescer impulsionado pelo ciclo do ouro em Minas Gerais. Naquela época, a cidade ainda era conhecida como Vila de São José. A igreja foi dedicada a um Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais populares da tradição católica. Com o passar dos anos, a matriz foi sendo ampliada e ricamente decorada, até se transformar em uma das igrejas mais ornamentadas de todo o Brasil colonial. No interior, um dos detalhes que mais impressiona é a quantidade de ouro utilizada na decoração. Estima-se que mais de 400 quilos de ouro tenham sido aplicados nas talhas do altar, colunas e ornamentos que cobrem praticamente todo o espaço da igreja. Grande parte dessa riqueza artística segue o estilo barroco e rococó, muito presente nas cidades históricas de Minas Gerais, onde a arte, a fé e a prosperidade caminhavam lado a lado durante o auge da mineração. Entre os artistas ligados à história da igreja também tem o mestre Antônio Francisco Lisboa, considerado o maior nome da arte colonial brasileira. Ele participou da criação de elementos importantes da fachada e de peças esculpidas que integram o conjunto artístico da matriz. Outro destaque importante é o interior da igreja, no 2º andar. Ali fica um órgão de tubos históricos trazidos de Portugal ainda no período colonial. Esse instrumento, considerado um dos mais antigos em funcionamento do Brasil, possui centenas de tubos e ainda hoje é utilizado em apresentações especiais e celebrações religiosas. Do lado de fora, a escadaria da matriz também se tornou um dos pontos mais icônicos de Tiradentes. Dali é possível observar parte do centro histórico, com seus casarões coloniais e telhados antigos, que parecem ter atravessado os séculos praticamente intactos. Mais do que um templo religioso, a matriz de Santo Antônio é um verdadeiro símbolo da história, da arte e da religiosidade do Brasil colonial. Um daqueles lugares que ajudam a entender por que Tiradentes se tornou um dos destinos mais fascinantes das cidades históricas de Minas Gerais. E aqui no chão da igreja, assim como em outras que nós já mostramos para vocês, tem túmulos onde eram enterrados os corpos. E o que é mais importante dizer, que de acordo com a localização desse túmulo, ou seja, quanto mais próximo ao altar, e vocês podem ver que os números vão diminuindo, ó, 12, 13, 9... Quanto mais próximo ao altar, mais importante ou mais rica a pessoa era e mais próxima aí do céu, do paraíso ela estava. Então fica aí mais uma curiosidade sobre essas igrejas que nós estamos visitando aqui. Praticamente todas as igrejas que a gente entrou tem essa numeração no chão aí, né? Que mostrou, né? Onde tá enterrado Ataíde, Aleijadinho, né? Também então, cada quadrado desse aqui era uma sepultura que era praticamente vendida, né? E praticamente em todas as igrejas já foram retirados esses corpos, né?
Aí a Detaíde e Aleijadinho continuam na igreja, né? E uma observação, como eles não eram da alta nobreza, inclusive Aleijadinho era uma pessoa parda, o túmulo deles era mais próximo à porta, então era mais na lá perto da entrada dele. Não é nessa igreja, né? Mas é lá perto da porta. Eles eram pessoas muito importantes, mas não tão importantes assim, a ponto de ficar aqui mais próximo do altar, né? E ó, vocês podem notar a igreja inteira. Tem essas aberturas aqui, isso aqui é tudo túmulo, até lá na porta, tudo com túmulo. E também, outra curiosidade é que essa igreja aqui em Tiradentes é a segunda igreja com maior quantidade do ouro do Brasil. A primeira fica lá em Ouro Preto, nós mostramos para vocês que é de Nossa Senhora do Pilar. E aqui então a segunda igreja com mais quantidade de ouro. E realmente isso impacta, isso impressiona tanto a ponto de que aí o lustre, que é em prata, fica muito destacado aqui nesse altar. Ó, o lustre de prata aí, ó, e o altar todo em talha de ouro. E o que é muito interessante também é que aqui, ó, tá ocorrendo um processo de restauração, ó. Então a gente consegue ver o povo trabalhando aqui, restaurando essa obra de arte aí em forma de fé, né? Muito, muito bonita. Muito bonita, é uma das igrejas mais impactantes que a gente entrou, porque ela é realmente muito dourada, muito extravagante, assim, muito forte, né? Mais uma curiosidade aqui sobre Tiradentes, então. O seu primeiro nome era Vila de São José e, curiosamente, essa serra lindíssima que cruza aqui a cidade é conhecida também como Serra de São José e depois aí Tiradentes passou a ser Tiradentes de fato. Agora vamos descer ali que nós temos mais 2 lugares para visitar, que é logo ali embaixo já, e a cidade é muito bonita, hein? E aqui, ó, nós saímos da igreja de Matriz de Santo Antônio, aí passamos na fábrica de chocolate, que é aqui em Tiradentes. Compramos um chocolatinho para garantir e aqui nós estamos na frente, então, da escultura e da cabeça de Tiradentes enforcado. Logo aqui pro lado seguindo, a gente vai conhecer agora o Museu da Liturgia e depois a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O Museu da Liturgia já é esse ali, ó. Entra lá por baixo, onde tá passando o rapaz lá. E bora lá conhecer então, diz que tem muitas obras sacras aí, né? Vamos lá conhecer então, para nós seguir o rolê e ir para casa almoçar, né? E a ruazinha aqui é muito bonita, né? Olha só. Seguindo nosso passeio por Tiradentes, decidimos conhecer também um espaço que mostra o outro lado da história religiosa da cidade, o Museu da Liturgia. Para visitar o museu e algumas atrações mais importantes do centro histórico, compramos um ingresso integrado que custa cerca de R$20 e dá acesso a 3 lugares diferentes. A própria Matriz de Santo Antônio, o Museu da Liturgia e também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que vamos mostrar logo em seguida na nossa caminhada pela cidade. E o museu acabou sendo uma das grandes surpresas do passeio. Diferente de muitos museus históricos que encontramos nas cidades históricas de Minas Gerais, o Museu da Liturgia é um espaço extremamente moderno, bem estruturado e muito organizado. O prédio mistura partes históricas com arquitetura contemporânea, criando ambientes amplos, bem iluminados e com uma curadoria muito bem pensada. Tudo é apresentado de forma clara, didática e agradável para quem está visitando. Mas afinal, o que é liturgia? É um conjunto de rituais, símbolos e objetos utilizados nas celebrações religiosas da Igreja Católica.
E quando visitamos igrejas antigas, como as que existem em Tiradentes, muitas vezes vemos esses objetos sem entender exatamente qual era a função de cada uma delas. É justamente isso que o museu ajuda a explicar. Ao caminhar pelas salas, encontramos cálices, custódios, crucifixos, imagens sacras, livros litúrgicos antigos, vestimentas usadas por padres durante as celebrações. Muitas dessas peças, feitas em prata, ouro, madeira entalhada, e vieram de igrejas históricas da própria região. Algumas têm mais de 200 ou 300 anos de história e ajudam a contar como funcionavam as cerimônias religiosas durante o período colonial, quando a fé estava profundamente presente no cotidiano das cidades mineiras. Outros detalhes que chamam a atenção é a forma como o museu apresenta tudo isso. Não é apenas uma sequência de vitrines com objetos antigos. Cada sala tem explicações, painéis e iluminações que valorizam as peças e ajudam a entender o significado de cada elemento dentro das celebrações religiosas. Isso faz com que a visita seja muito mais interessante, mesmo para quem não tem um conhecimento profundo sobre arte sacra ou história da igreja. Além das salas de exposições, o museu também possui áreas externas. Um pequeno jardim que deixa o ambiente ainda mais agradável e ajuda a criar uma pausa tranquila no meio do passeio pelo centro histórico. Para quem está explorando Tiradentes, especialmente durante uma viagem pelas cidades históricas de Minas Gerais ou seguindo a Estrada Real, o Museu da Liturgia acaba sendo uma parada bem interessante. Ele ajuda a entender melhor o significado de muitos objetos e tradições que vemos nas igrejas barrocas da região. E para nós, viajando pelo Brasil no nosso motorhome, foi uma visita que realmente valeu a pena. Um museu moderno, bem organizado e que consegue explicar de forma muito clara uma parte importante da história religiosa e cultural de Minas Gerais. Minha gente, estamos saindo agora então aqui do Museu da Liturgia, que eu não esperava muita coisa, mas foi bem interessante, né? Isso, tem bastante peças sacras, né? Tem bastante... É um museu até interativo, com Sim. algumas coisas de audiovisual, enfim. E o que eu achei bem legal é que eles mostram como é que é feito, né? As peças ali, você vê, tem aquela parte que tem só as mãozinhas, tem os santos ali que estão sem roupa, né? Você consegue ver que só tem os braços, as pernas e o rosto mesmo, o resto é tudo só uma armação, né? Isso. É bem interessante, então, e para quem gosta de igreja como nós, isso é bem importante também, né? Porque a igreja, além da religião, né, que a gente não entra nesse mérito aqui, mas além da religião tem a questão histórica e cultural, né? Então, por isso que a gente gosta tanto e visita tantas igrejas, né, amor? Isso aí. Bora então para a próxima igreja, que é a da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Quando a gente comprou o ingresso lá em cima, dava direito a três locais, né? Aquela igreja amarela que vocês viram lá, esse museu e essa igreja que a gente tá indo agora, então. Isso, vamos lá conhecer, mas as ruas em si já é um passeio incrível, porque aqui onde você olha tudo é muito bonito. As casinhas muito bem preservadas, né? A rua, sem dúvidas, é um dos centros históricos mais legais que a gente já passou. Só tem que cuidar para caminhar, porque aqui a rua é muito irregular. Se é ruim para carro, você imagina a pé, né? Olha a árvore de pau. E aqui então é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros. E como a gente já falou talvez em outros vídeos, né? Os homens negros não frequentavam as mesmas igrejas que os homens brancos. E inclusive hoje no museu a gente descobriu que inclusive o padre branco que reza na igreja dos brancos não era o mesmo padre que reza na igreja dos homens negros. Aqui geralmente quem rezava as missas também não eram homens negros, eram padres pardos. Então vamos conhecer mais essa igreja aqui, que faz parte do ticket que a gente comprou na igreja lá de cima. Depois de visitar o Museu da Liturgia, seguimos para a terceira atração incluída no ingresso que compramos, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma das construções mais simbólicas da história de Tiradentes. Essa igreja começou a ser construída no século XVIII e está diretamente ligada às irmandades formadas por pessoas negras, muito delas escravizadas ou libertas, que viviam na região durante o período colonial do Brasil. Naquela
época, as igrejas principais da cidade eram frequentadas principalmente pela elite branca. Por isso, surgiam irmandades religiosas organizadas por negros, que criavam os seus próprios espaços de fé, devoção e convivência. A Igreja do Rosário dos Homens Pretos foi justamente um desses lugares. Aqui, homens e mulheres negros podiam se reunir para rezar, celebrar festas religiosas e manter viva sua espiritualidade. 1 hora depois. Subindo essa escada de madeira, a gente entra em um dos lugares mais curiosos do centro histórico de Tiradentes, o Museu de Santa Ana. O que muita gente não imagina é que esse prédio já teve uma função bem diferente no passado. Durante o período colonial, aqui funcionava a antiga cadeia pública da cidade, justamente na parte mais baixa, onde passamos pela escada e pelos antigos corredores de pedra, é que ficavam os calabouços e as celas onde os prisioneiros aguardavam o julgamento ou o cumprimento de pena. Com o passar dos anos, o espaço foi restaurado, transformado em um museu dedicado com um tema bastante especial à arte sacra brasileira, a devoção a Santa Ana, considerada a mãe de Maria, avó de Jesus na tradição católica. Hoje, esse prédio histórico abriga uma das coleções mais importantes do país dedicadas a Santa Ana. São dezenas de esculturas vindas de regiões diferentes do Brasil, muitas delas produzidas ainda no período colonial. E é justamente subindo essas escadas que deixamos para trás os antigos calabouços da cadeia e começamos a entrar em um espaço onde a história, a arte e a religiosidade acabaram se encontrando dentro do mesmo lugar. Nós estamos então na antiga cadeia aqui de Tiradentes. Hoje funciona o Museu de Santa Ana, que é um museu idealizado com acervos de Ângela Buttieri, que são milhares de imagens de Santa Ana, que era mãe de Maria. Então, toda vez que você vê a santa com a filha, então a filha é Maria, mãe de Jesus. Muito interessante, nós estamos visitando. E por ser antiga cadeia, aqui do nosso ladinho tem uma masmorra 100% preservada. Aquela escada da entrada e o elevador, o fosso do elevador onde vocês viram, também era uma masmorra da antiga cadeia. E as portas, então, são preservadas. A única coisa que foi iluminada e colocado vidro para sua preservação. Mas as grades de ferro, então, são ainda do tempo em que isso aqui era uma cadeia. Vamos conhecer um pouco mais? Já nas salas de exposição do Museu de Santa Ana, começamos a perceber a dimensão da coleção que existe aqui dentro. O museu reúne dezenas de representações diferentes de Santa Ana, criadas em épocas e regiões distintas do Brasil. Cada escultura tem traços próprios, detalhes únicos e estilos que revelam muito sobre o período em que foram produzidas. Algumas imagens são simples, esculpidas por artesãos anônimos do interior, e outras apresentam um nível impressionante de detalhes, com pinturas delicadas, roupas esculpidas em madeira e expressões muito marcantes. É interessante perceber como, mesmo representando a mesma santa, cada peça carrega um olhar diferente. Em muitas delas, Santa Ana aparece ensinando a Maria a ler, uma cena muito tradicional na arte religiosa e que simboliza a sabedoria, a educação e a transmissão de valores entre gerações. Aqui do meu lado direito, então, tem a porta principal da cadeia, que aqui é uma saída de emergência agora, né, com a reestruturação do museu. E aqui vocês podem observar a grade, onde era a grade da prisão, e a porta de madeira, então, com a janela aqui para ter aí acesso aos presos, né? E é uma grade maciça, hein? Uma grade forte, realmente. E aqui a gente tem mais imagens de Santa Ana com Maria. Algumas delas você vê Santa Ana com seu marido e Maria. Como é que é o nome do marido? É Joaquim. Ah, uma curiosidade que eu queria contar para vocês é que a gente descobriu aqui a história de Santa Ana. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Dizem por aí também que ela não aparece na Bíblia, né? Que ela está em um evangelho à parte, aí, que tem umas 20 páginas de um evangelho à parte, onde ela é mencionada. Mas na Bíblia em si ela não está mencionada. Fiz catequese, mas não aprendi sobre isso. Não sou uma católica lá, muito praticante, né? Mas achamos interessantíssima a história e as imagens são impressionantemente lindas. Impressionada então, com a beleza disso aqui. Conta pra nós aí se você já conhecia a Santa Ana, aí, que é a mãe de Maria, então, a avó de Jesus. Eu também nunca tinha ouvido falar. Eu não sou padrão, porque eu nem na catequese eu fui. Quer dizer, eu fui, mas não terminei, não me formei na catequese.
né? Mais uma curiosidade, né? O livro que está na mão, então, de Santa Ana, representa os ensinamentos sagrados que ela fazia a Maria, né? Sobre a vida e etc. Olha aí, ó. Eu achei uma história muito interessante, muito legal mesmo. O museu tem uma estrutura fenomenal, assim, para um museu. Sem dúvida, é um dos melhores museus que a gente já passou. Em questão de estrutura, assim, nossa, é uma estrutura gigantesca, assim. E tem essa história aí de Santa Ana que eu não conhecia. Fiquei abismado com isso. Olha aí. Muito legal. E também aqui é um prédio histórico que era a cadeia, né? Então tem mais um apelo aí. Então, depois eu vou mostrar para vocês o prédio por fora, que é muito bonito. Por dentro, olhando, são poucos traços que lembram, né? Mas pelo visto que o chão é preservado, as formas são preservadas. Mas ele foi todo reestruturado, né? Pintado para aí sim ser um museu de arte sacra e não de cadeia, né? Olha, tem, meu povo, que cada imagem aqui, ó, tem uma letra, um número aqui, uma identificação embaixo, ó. Cada uma delas tem a identificação, ó. Estão vendo? 40, 41, tal. E são muitas imagens. Aí você vem... Por exemplo, essa aqui, ó, a CC. A imagem CC. Aí você vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí tem o desenho da vitrine, né? Identifica ela aí, ó. Aí aqui, ó, CC. Ela abre a imagem e conta o que é essa imagem, então. Ó, essa imagem de Santa Ana Mestra, ela foi autoria ignorada, tem origem na Bahia do século XIX, é esculpida em madeira e policromada, é uma obra com característica configurada na composição bojuda, nas mais acentuadas movimentação de planejamento e na presença de cadeira de estilo de Dom João V. Então aqui a gente consegue entender um pouco melhor sobre a obra, né? O museu é muito legal mesmo. Todas elas têm a identificação. Aí depois você vai ali no totem e acha a história da sua peça que você quer saber, então. Também tem uma poltrona bem confortável para você sentar e admirar as obras de arte. É importante ressaltar que isso aqui são obras cedidas por uma única colecionadora, né? E a entrada no museu? R$10 por pessoa. R$10 por pessoa. Então vale a pena, né? Mesmo quem não gosta muito de Santos, vale a pena pela arte. Isso. Bora pro próximo turismo? Bora. O almoço? Santa Ana nasceu de um sonho, de uma devoção muito profunda de uma mulher mineira, de uma mulher de fé. Foi o meu sentido de vida. Finalizamos então a nossa visita aqui ao museu e agora nós vamos descer, pegar nossas coisas lá na entrada e ver o que vamos fazer agora. Bora lá? E a gente desce aqui pela antiga solitária, o calabouço aí, né? Que eles botaram o elevador no meio aqui e a escada em volta, mas as pedras, tudo aqui ainda é original aqui da antiga cadeia, então, né? E eu achei uma sacada genial dos caras fazer isso aqui, né? Porque ficou muito legal o elevador aqui no meio e a escada em volta. Quanta história não passou por essas pedras aí, hein? Então, meus amigos, essa aqui é a entrada do museu aqui, ó. A gente vai pelo subsolo aqui e ali é o prédio da cadeia onde a gente andou por dentro ali no museu, então. E depois eu quero mostrar para vocês a frente lá. Aqui a gente acessou tudo pelo subsolo, aqui, né? E aqui então tem as duas masmorras aqui, uma de cada lado. A gente subiu por lá, andou por tudo em cima aqui, né? E um prédio muito bonito. E aí as grades, tudo, ó. Totalmente restaurado. E a serra sempre ao fundo, né? Nossa, eu não canso de admirar por onde você anda e para onde você olha. A serra corta a cidade, hein? Essa daqui é a frente do prédio da cadeia aí, que é o museu que estávamos aí dentro.
Essa porta aqui onde a Marina tá é a saída de emergência lá que a gente mostrou por dentro, então. Esse aqui é o prédio que foi totalmente restaurado pelo Instituto aí para fazer esse Museu de Santa Ana, então. Muito bacana. Fica em frente aqui a Igreja dos Homens Pretos aí. E o pessoal passeando de carroça ali. Pessoal, a gritaria ali, essa aqui é a rua direita, então. Essa rua aqui que a carroça tá descendo é a rua direita, que é a principal rua da cidade, então. Vamos caminhar por ela e vamos ver esses casarões aí, o que mais a gente descobre por aí. E esses becos estreitos que não tem passagem de carro, nós descobrimos aqui também em Tiradentes que eram becos que geralmente os escravizados e os negros caminhavam para não cruzar com os homens brancos, né, com seus senhores. Nas ruas principais, né? Nas ruas principais. As ruas principais, os homens brancos passavam e pelos becos os escravizados. Ali, ó, logo ali os homens brancos passavam e aqui onde a gente tá, então, os escravizados e homens negros passavam para poder ter acesso aos lugares. E o almoço de hoje é pão de queijo recheado. Nós pedimos 2 versões, de lombo e de linguiça com queijo canastra. É pernil, né? É pernil? É. Corrigindo, é de pernil e linguiça com queijo canastra. Bora provar? E compras realizadas aí, ó, muitas coisas. Compramos chocolate, compramos doce de leite. Passamos numa doceria aí, né, amor? Nossa, deliciosa. É doces do seu Chico. É Chico do Chicão. Ó, o Cadu. O Cadu quer sair pra fora, amor. Compramos docinho, compramos doce de leite, compramos chocolate, compramos biscoito de polvilho. Chegamos na hora de botar o velho pra fora, ó. Chegamos bem na hora que ele tava na porta querendo vir pra fora. Vamos botar a guia nele aí, vamos passear com ele então. Enquanto o Edson passeia com o Cadu, eu vou aqui mostrar pra vocês o que nós compramos então. Aqui tem uma loja que chama Doces do Chico. Você vai lá, ele te dá alguns doces pra experimentar. E eles têm 50 anos de tradição no doce de leite, então nós compramos doce de leite de pote caseirão. Ele tava fazendo docinhos ali na hora. A gente comeu cocadinha quentinha. O Edson disse que foi a melhor palha italiana que ele já provou. Ele faz docinhos de leite recheado com castanhas e outras coisas. Para, Cookie. Querendo estragar a minha pochete, né? Aí, saindo da igreja de Santo Antônio, nós compramos chocolate, que é feito aqui em Tiradentes, mas é cacau importado da Bahia, do Espírito Santo. Então lá nós compramos drajas de chocolate com damasco e pedaço de chocolate, então, branco com pistache. Um é pistache e o outro é laranja, uma delícia. Numa loja de queijarias e outras coisas, nós compramos biscoito de polvilho e biscoitinho casadinho, que eles falam aqui, que é o de goiabinha. Essas foram as nossas compras. Nós compramos também aqui, ó, na loja da queijaria Ouro Canastra, a bala de doce de leite, que quando nós formos abrir para provar, nós vamos mostrar para vocês. Ela tem uma casquinha crocante por fora e é macia por dentro. Lembra bem como se fosse um pingo de leite gigante, assim. Além disso, nós compramos os nossos souvenirs, que é os ímãs de geladeira. Eu já vou abrir para pôr aqui e mostro já para vocês.
Dudu, já passeou, rapaz? Já passeou? Ah, quem chegou em casa. E tava difícil achar nossos ímãs emborrachados aqui de Minas Gerais. Enfim, achamos e no fim acabamos achando 2. Acabamos adquirindo então esse de Tiradentes para representar Minas Gerais em si e o da Estrada Real, né? Então vamos pôr aqui na nossa geladeira nossos dois souvenirs de Minas Gerais, então. E a nossa geladeira tá ficando assim, ó. Bem colorida, né? Aí, ó. 3 horas depois. E aí, galera, então, ó, queria contar pra vocês um susto que passamos ontem. Nós estamos aqui embaixo das árvores, né? Então nosso carro não tá carregando a energia solar. E aqui na praça onde a gente tá tem algumas tomadas disponíveis aí. O pessoal falou que nós podíamos usar. E ontem à tarde, então, a gente pensou, vamos dar uma carga nas baterias aí para nós dormir, né? Com a bateria 100%, para quem sabe a gente sair e ir para outra cidade aí. E não ter problema com energia, né? Apesar de que a gente tem o nosso gerador, mas não queria ligar o gerador aqui no meio das casas, aqui, né? Ligamos a nossa energia ali e tal, a nossa usina nova, que a nossa tinha queimado também, a gente já trocou, já é uma nova. E começou com 60 e poucos amperes. Aí daqui a pouco ela subiu, fez um pico de uns 75 amperes na bateria e manteve. Eu falei, opa, tá carregando bem, né? A bateria começou a subir, daí eu deitei na cama, senti um cheiro de fio queimado assim. Eu falei, é aqui dentro de casa. Saí pra fora, a tomada fica lá no coretinho, lá no meio da praça, lá, aquela tomada lá. Eu tava com essa extensão aqui até lá e a nossa extensão então que vai da tomada do carro até nessa extensão aqui. Essa aqui é a tomada da nossa extensão do carro, que ligou o carro na extensão. Na extensão grande para o carro. Eu acredito que devido à maresia ela oxidou essa ponta aqui, ó, e ficou dando curto-circuito ali, ó, derreteu tudo. Olha isso aqui. Olha o que a maresia fez aí, ó. Oxidou os polos aqui, ó. E daí acho que deu mau contato, né? O cabo lá na tomada, quando eu tirei, também tava bem quente, né? Sim, essa extensão também aqui, ó. Essa extensão derreteu toda a ponta dela ali, o outro lado. Ah, o plug, né? É. E também tava super quente mesmo, assim, sabe? Então foi um baita susto, ainda bem que eu deitei na cama e senti o cheiro, porque, ó, isso aqui já ia pegar fogo, ó. Ó, chegou a derreter por dentro aqui, ó. Então foi e isso aqui tava dentro do porta-malas do carro, né? Então a gente correu e desligou tudo e deu tudo certo no fim das contas. Não carregou a bateria, mas... Mas ainda estamos com a mesma bateria, com a mesma carga, a gente não carregou, não fez nada, então a nossa bateria hoje tá 50%. Se a gente precisar, eu vou ligar o gerador, mesmo que a gente tá aqui no meio das casas, durante o dia não atrapalha ninguém. Hoje tá aberta, pelo jeito eles estão limpando aqui a casa, parece Airbnb. Uma casa de veraneio aqui, parece um Airbnb, alguma coisa, uma casa linda. Fim de semana tava cheio de gente aí. Ontem tava fechado, antes de ontem tava fechado também, né? É. E hoje já abriram, estamos limpando. Deve ser um Airbnb, alguma coisa. No fim de semana assim, né? Deve estar reservado, né? E eles estão organizando. Agora então eu tenho que trocar essa tomada aqui. Eu tirei uma foto já pra gente acertar os fios aqui. E infelizmente aqui na nossa extensão a gente perdeu, ó, tem 3 tomadas, perdemos uma porque derreteu tudo. É isso, né? Faz parte do negócio e agora vamos se informar, porque a última coisa que a gente quer fazer aqui é ver a Maria Fumaça sair, né, amor? E a gente tá aqui bem pertinho da estação de trem. O trilho que ela passa é aqui, ó, uns 10 metros de onde a gente tá. E a estação de trem é ali na frente, então eu gostaria de ficar aqui mais hoje e amanhã, pra gente ver a Maria Fumaça, que é um negócio muito histórico, né? A gente só vê em museu, só vê... E aqui ela tá funcionando, fazendo passeio. E eu vou mostrar o trilho aqui pra eles. Aí. Aqui, ó, do outro lado da praça, ó, onde vocês estão vendo os carros passar, é a estação de trem, né? E ela vem aqui por todo o trilho, ó, e passa exatamente aqui, na frente de onde a gente tá parado, ó. Então a gente gostaria de ver ela passar, a gente só não sabe se ela para aqui para pegar passageiro, onde que é a parada dela. Mas nós vamos tentar descobrir hoje para poder ver isso amanhã.
Bem, meu povo, vocês viram, nós comemos na rua hoje, como o almoço foi um lanche, a janta é comida, né? Então eu fiz aqui um viradinho de feijão, que eu fiz feijão outro dia, e um ovinho frito, e essa vai ser nossa jantinha hoje. E depois bora descansar, depois de um dia cheio de passeios, né? Isso aí, vamos comer um viradinho de feijão aí. O Caduzinho tá lá desfrutando o seu franguinho. Botei um franguinho desfiado lá pra ele na ração. As meninas estão lá na cama, estão lá na cama, bem formosinha lá, esticada, né, Elas também já comeram o sachê Elas delas. também já ganharam o sachêzinho delas. E agora então nós vamos jantar, tá bom? Nós recebemos agora há pouco a visita, né? Era Dona Irene? Ah, acabei esquecendo o nome dela. Elas têm uma lojinha bem aqui do lado da pracinha. Ela e a irmã Dela. vieram aqui nos visitar. Outro dia eu fui lá comprar o terço, que começou a quaresma, precisa rezar o terço, né? Fui lá, elas começamos a conversar e elas disseram que amava motorhome. Então hoje elas vieram aqui nos visitar e conhecer a nossa casa. Um beijo e muito obrigada pela visita. A gente fica bem feliz assim quando as pessoas vêm conversar com a gente e conhecer a nossa casa, né, amor? Então agora bora jantar e descansar. Tá Isso muito aí. bom. A gente vai ficar por aqui mais alguns dias, talvez mais um ou dois, não sei. Porque amanhã começam os passeios de Maria Fumaça. Que é só no E fim de ela semana. passa aqui do ladinho. Então a gente vai ficar por aqui pra ver essa... A Maria Fumaça, ela faz a volta aqui na frente, né? Isso, aham. Então ela vem daqui, chega ali na estação, eles giram ela com o trilho e ela vai de volta para São João del Rei por aqui. Nós vamos gravar para vocês, porque ela é bem bonita. Mas por hora vamos desfrutar aqui o feijãozinho, então. No dia seguinte, Bom dia, pessoas! Estamos seguindo o nosso vídeo mais um dia aqui, ainda em Tiradentes. Essa noite estava tudo muito calmo, muito tranquilo. Até que eu comecei a ouvir uma gritaria aqui no portão do bombeiro. Era um mendigo pedindo para os bombeiros irem até ali na ponte, que tinha uma pessoa que queria se jogar. E aí, não vi, eu acho que eles não foram. Devem conhecer as figuras aí. E de repente o mendigo parou de gritar e veio uma mulher de lá da ponte, uma mulher da rua aí, meia fora da casinha, de pé no chão e chorando e gritando, porque o que é que eu vou fazer da minha vida e não sei o que. Foi embora e o furdunço acabou. Isso era umas 3 horas da manhã já. Enfim, a mulher, não sei se ela queria se matar, o que ela queria fazer, mas deu toda essa confusão aí. Depois o silêncio permaneceu e acordamos hoje de manhã. Tá um climinha friozinho, tá marcando no aplicativo 20 graus, aqui no nosso termômetro 22 graus. E tá com tempo pra chuva. Mas nós vamos tomar nosso café aqui e esperar que hoje é dia que a Maria Fumaça vem para levar passageiros daqui de Tiradentes até São João del Rei, de São João del Rei pra cá. Aí vamos ver a Maria Fumaça, vamos mostrar ela pra vocês. Tô aqui, ó, já fiz o pão do Edson, agora tô fazendo minha crepioca aqui. E vamos tomar café e começar o nosso dia. Ó, pra mim, saiu um pãozinho na chapa aqui com queijo canastra. Coisa boa demais. Aí, o queijinho canastra fritinho na frigideira. Depois vai ter uma fatiazinha de rocambole doce de leite. A Marina tá saindo um pão de queijo na frigideira ali. É vulgo crepioca, né? Mas a gente diz pão de queijo na frigideira. Vou comer isso aí. Tomar um cafezinho pretinho. E começar o nosso dia, né? A gente já mostrou os ímãs que a gente comprou? Mostrei ontem. Ah, tá, que agora eu tava olhando a nossa geladeira que tem mais 2 ímãs ali. Pensei em mostrar, mas então você já mostrou. Mostrei ontem colocando aqui pra eles. Então vamos tomar café com um pãozinho e depois a gente mostra lá a ponte que a mulher queria se jogar. Acho que já apareceu aí nos vídeos. E mas... também a estação, né? Depois vamos lá visitar a estação. Tem mais uma coisa que eu gostaria de fazer aqui em Tiradentes, que é o Museu da Moto. Será que vai rolar hoje? Pode ser que role. Eu queria era ver o pôr do sol, né? Conhecer Tiradentes à noite. Vamos ver se a chuva vai permitir, porque parece que agora serão aí semanas de muita chuva pela frente. Mas vamos tomar o café então.
Depois de caminhar pelas ruas de pedra de Tiradentes, visitar igrejas históricas, museus e tantos lugares que contam capítulos importantes do Brasil colonial, a gente começa a perceber por que essa pequena cidade se tornou um dos destinos mais encantadores das cidades históricas de Minas Gerais. Aqui, cada esquina parece guardar uma história, das grandes igrejas barrocas cheias de ouro, como a Matriz de Santo Antônio, até espaços surpreendentes como o Museu da Liturgia e o Museu de Santa Ana. Tiradentes consegue misturar história, arte e cultura de um jeito muito especial. E para quem viaja devagar como nós, vivendo na estrada dentro de um motorhome, a cidade tem um ritmo que convida justamente a isso. Caminhar sem pressa, observar os detalhes, conversar com as pessoas e deixar a história se revelar aos poucos. No caso, tivemos ainda uma surpresa especial. Estacionamos o motorhome aqui perto da estação ferroviária da cidade, em uma pequena praça tranquila, e de repente começamos a ouvir um som que parecia vir direto de outro século. Era o apito inconfundível da Maria Fumaça Tiradentes São João del Rei. Pouco depois, a locomotiva começou a aparecer lentamente pelos trilhos, soltando aquela fumaça branca característica que deu origem ao nome Maria Fumaça. E é impossível não sentir uma certa emoção ao ver essa máquina histórica chegando tão perto. Essa linha ferroviária liga Tiradentes à vizinha São João del Rei, um trajeto turístico de cerca de 12 quilômetros que hoje é considerado um dos passeios ferroviários mais tradicionais do país. A ferrovia original foi construída no século XIX, em 1881, durante o período do Império, quando as linhas férreas fundamentais para conectar as cidades e transportar mercadorias pelo interior de Minas Gerais. Hoje, o trajeto é mantido principalmente para turismo, e os vagões costumam sair cheios de visitantes que querem experimentar um pouco dessa viagem no tempo. E o que mais chama a atenção é o funcionamento da locomotiva aqui na estação de Tiradentes. Porque depois de chegar com os vagões vindos de São João del Rei, a máquina precisa fazer uma manobra curiosa. Ela se desacopla dos vagões e começa a se movimentar lentamente pelos trilhos da estação até alcançar um sistema chamado rotunda, uma plataforma giratória que permite literalmente virar a locomotiva de direção. É um processo antigo, totalmente mecânico, e ver isso acontecendo ao vivo é quase como assistir um pedaço da história ferroviária do Brasil funcionando diante dos nossos olhos. Depois de girar a locomotiva, ela volta devagar até os vagões, se conecta novamente e se prepara para mais uma viagem levando turistas até São João del Rei. Muita gente diz que essa é uma das locomotivas a vapor mais antigas em operação no Brasil. E independentemente da idade exata da máquina, o que impressiona mesmo é perceber que um sistema criado há mais de um século continua funcionando e encantando pessoas até hoje. E para nós, que estamos viajando pelo Brasil de motorhome, explorando lugares históricos e buscando experiências autênticas na estrada, assistir essa cena praticamente na porta da nossa casa sobre rodas foi algo muito especial. É aquele tipo de momento que a gente não estava exatamente planejando, mas que acaba se tornando uma das lembranças mais marcantes da nossa viagem. Aliás, se você está assistindo esse vídeo até aqui, conta pra gente nos comentários, você já andou em Maria Fumaça como essa? Se um dia estiver planejando conhecer as cidades históricas de Minas, considere colocar Tiradentes no seu roteiro. Caminhar pela cidade, conhecer seus museus, suas igrejas e ainda assistir de perto essa locomotiva histórica passando pelos trilhos é uma experiência que realmente conecta a gente com diferentes épocas e histórias do Brasil. E se você gosta desse tipo de conteúdo mostrando viagem de motorhome, turismo, história, estrada real e experiências reais na estrada, aproveita também para deixar o seu like aqui no vídeo. Compartilha com alguém que ama viajar e descobrir lugares cheios de história, porque cada apoio de vocês ajuda esse projeto a continuar rodando pelas estradas e mostrando mais cantinhos incríveis do nosso país. E ali, ó, tá a nossa casa lá. E passou Maria Fumaça, nós corremos pra casa fazer um almocinho que a fome bateu. Agora já é quase 1h. Vamos comer aqui uma comidinha. Como diz o outro, a gente já viu essa comida antes, mas é o que tem pra hoje, né? Vai rolar aí uma carninha moída, então, um feijão, Farofinha. feijãozinho com arroz, feijão temperadinho.
Ué. Feijão gordo, como diz o... Vamos comer. Vamos almoçar. Ih, tá vendo? Vamos almoçar, que o dia hoje não é muito auspicioso aí, tá uma chuvarada, vai chover logo logo. E a nossa... Não, tá chovendo já. Já tá chovendo, é verdade. E a nossa ideia é se der uma estiada à tarde no Museu da Moto Isso. e depois, e no fim do dia, Ver o centrinho à noite e tomar um sorvetinho aí. tomar no um centro. sorvete no centro. Mas não sei se São Pedro vai permitir. Não sei nem se vai dar pra nós almoçar com a porta aberta. Deixa eu fechar com a hora boa. Vamos ter que fechar a claraboia lá. Então vamos almoçar. No dia seguinte, E bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um dia aqui nesse mesmo vídeo, ainda aqui em Tiradentes. Aqui, ó, vocês estão vendo, estamos pegando uma água. Ontem eu já enchi a nossa caixa d'água, nós tomamos banho. Então, como tem água à vontade aí, é bom a gente sair sempre com a água cheia, porque estamos indo em direção a São João del Rei, então. Vamos encher a nossa caixa d'água. Já tomamos banho, a gente tomou um banho gelado hoje de manhã, porque a nossa pilha do aquecedor a gás aí acabou. Vamos ter que providenciar isso, então. Pilha para o aquecedor a gás. Fizemos aquela baianada presepada de sempre aí, de deixar, dormimos com a chave do motorhome para fora. A chave ficou pendurada na porta aí. Então a gente já é campeão em fazer isso, várias vezes a gente já fez dessa aí. Mas deu tudo certo, os chinelos também ficaram aqui, ó. Ficaram para fora, chave para fora, então se vê que o lugar é realmente tranquilo, né? Vamos encher a nossa água então, vamos se ajeitar ali e vamos seguir então para São João del Rei, que também é mais uma cidade histórica, lindíssima pelo que me parece, pelo pouco que eu já pesquisei. E vamos achar um lugar para dormir lá. Vamos conhecer o centro histórico também, conhecer as igrejas, conhecer a parte histórica. E é isso aí, meu povo. Ontem não teve Museu da Moto, não teve nada por aqui. A gente aproveitou ficar no carro, descansando, assistindo uma série aí, terminando aí a nossa faculdade de medicina, porque estávamos assistindo Grey's Anatomy, né? E somos praticamente formados em Grey's Anatomy. E é isso aí, meu povo. A gente só saiu à noite tomar um sorvetinho lá no centro, curtir esses últimos momentos aqui na cidade. A nossa caixa d'água já está enchendo aí. E é isso aí, aquela velha pedida de sempre, né? Comenta, compartilha com um amigo, deixa o seu like aí pra nós. Hypa esse vídeo aqui embaixo, aí tem os comentários, vai pro ladinho, tem um botãozinho de hypar. Clica em hypar, que aí o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. E é isso aí, meus amigos. Fomos, até o próximo episódio.